Bem, vamos lá, vamos dar sequência. Vamos para a questão de número 4 agora, não é isso? Vamos lá. Diz assim, ó. A palavra destacada em pela nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra significa... A palavra que está destacada é embrulhada. Qual a pergunta que ele está te fazendo, hein? Ele está perguntando qual é o sinônimo, que palavra das alternativas que são dadas funcionaria como sinônimo de embrulhada, no contexto lá do texto, né? Então isso aí está lá na primeira estrofe, quando ele fala assim, ó, e a guerra é feita pelas nossas mãos, pela nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra. Aí ele quer saber que palavra dessas alternativas aí, que são listadas, funcionaria como um sinônimo de embrulhada. Isso aqui não tem jeito, esse tipo de questão aqui não tem jeito. Você precisa avaliar alternativa por alternativa para ver qual melhor se adequa ao contexto em que a palavra destacada está inserida. Beleza? Então vamos seguir. Olha só, a letra A, vamos substituir no texto? E a guerra é feita pelas nossas mãos, pela nossa cabeça maltratada em séculos de sombra. Maltratada em séculos de sombra. Poderia ser, talvez, né? Vamos deixar em suspense, vamos ver se tem uma melhorzinha. Vamos lá. A letra B, iludida. E a guerra é feita pelas nossas mãos, pela nossa cabeça iludida em séculos de sombra. Eu pergunto a você, o que será que ele está querendo dizer com séculos de sombra? Sombra é falta de luz, não é isso? Sombra é falta de luz. Eu não diria que sombra é capaz de iludir alguém. Iludir tem a ver com alguma coisa que você vê e acha que é muito legal e tudo, e depois você vem a ter uma decepção, você, poxa, estava iludido. Sombra não vai ser nenhum atrativo para iludir ninguém. A letra B está descartada. A nossa cabeça, vamos lá, e a guerra é feita pelas nossas mãos e pela nossa cabeça embalada em séculos de sombra. Embalada? Está fora, não é isso? Séculos de sombra embalaram a nossa cabeça. Pô, tá de brincadeira. Então só sobrou a D e a A, não é? A A nós vimos que está mais ou menos. Vamos ver se a D é um pouquinho melhor do que a A. Vamos substituir lá no texto. E a guerra é feita pelas nossas mãos, pela nossa cabeça, confundida em séculos de sombra. Eu considero que a letra D é bem melhor que a letra A. Ele diz, a nossa cabeça maltratada em séculos de sombra teria aí um sentido figurado, né? Um sentido conotativo para a palavra maltratada. Confundida tem muito mais a ver até com a própria mensagem do texto, até com a ideia que que o texto traz, trazendo a guerra como uma coisa extremamente negativa, como é na verdade, né? Mas ele diz assim, a nossa cabeça é embrulhada, embrulhada tem a ver com confusão, tem a ver com exatamente essa palavra, confundida, né? A nossa cabeça confundida em séculos de sombra, tá? Tem muito mais a ver do que a letra A. É aquela história que a gente já tem dito, né? Há sempre aí uma ou duas, aliás, duas ou três alternativas possíveis, das quais a gente tem que escolher a melhor. Então eu te digo que a letra D é a melhor e é o gabarito. Então, questão 4, alternativa D. Beleza? Vamos lá. 5. A questão número 5 é muito interessante. Ele diz assim, ó, nós merecemos a morte. Nós merecemos, é um trecho lá do texto, né? Nós merecemos a morte, porque somos humanos. Ok? Nós merecemos a morte, porque somos humanos. Aí ele diz assim, ó, a conjunção em negrito, que é a palavra porque, você deve estar aí com a prova na mão, você está vendo, né? A palavra porque é uma conjunção.
Então, a conjunção que está em negrito, está destacada. Que ideia que ela estabelece entre essas orações aí, né? Está dizendo, a conjunção em negrito estabelece entre as orações uma relação de quê? Qual a relação que ela estabelece entre uma oração e outra? Oração é um período que tem verbo, não é isso? É uma frase que tem verbo. Se você tem um determinado período, determinada sentença, você tem dois verbos, você vai ter duas orações. É o caso aqui, ó, nós merecemos a morte. Merecemos é verbo, né? Porque somos humanos, somos verbo. É um período composto por subordinação aí. Então, ele quer saber a ideia que está inserida na conjunção por quê. O que ela faz, como ela funciona aí nesse contexto, né? Então, ela tem uma ideia de causa. A letra A é causa. Tem uma ideia de causa? Nós merecemos a morte porque somos humanos. O desatento, ele vai marcar direto essa aí, né? Vai marcar direto a letra A. Claro, claro que é uma ideia de causa. Ele olha assim na pressa e marca A. O que acontece com ele? Se arrebenta, né? Porque não é causa não. Quer dizer, o fato de eu ser humano, observe bem, se eu disser que é causa, o fato de eu ser humano significa que eu mereça a morte? Só pelo fato de eu ser humano eu mereço a morte? Poxa, não é por aí, né? Se o texto estivesse dizendo isso, até você poderia marcar, mas ele não diz isso. Consequência, quer dizer, eu mereço a morte como consequência de eu ser humano, é a mesma ideia da letra A, entendeu? Você tem sempre andando juntas, causa e consequência. Se você tem consequência, você tem causa. Se você tem causa, você tem consequência. A letra D, concessão. O que é uma concessão? Apesar de você não merecer, eu te ajudo. Apesar de você não merecer, eu te empresto, eu te perdoo. São concessões que nós vamos fazendo. Não é a ideia aqui de concessão. Apesar de você ser humano, você merece a morte. Nada a ver, não é? Então só sobrou mesmo a letra C. É a explicação. Ele faz uma afirmação, nós merecemos a morte. Aí você pergunta, por quê? Porque somos humanos. Entendeu? A ideia é essa, a ideia de explicar a afirmação que ele faz. É uma afirmação dura, uma afirmativa bem pesada. Diz, nós merecemos a morte. Alguém perguntaria, por quê? E aí você diria, porque somos humanos. O texto diz, porque somos humanos. Ele explica porque ele acha que nós merecemos a morte. Por isso que o gabarito é letra C. Então, questão 5, letra C. Beleza? Eu ia trazer uma explicação aqui sobre a questão dos porquês, como você pode ver, a diferença dos porquês, mas vai ter que ficar para o próximo vídeo. Nós só conseguimos gravar de 10 em 10 minutos, e até é bom também, para que os vídeos não fiquem muito extensos. Mas no próximo vídeo eu vou trazer para você uma explicação em relação aos porquês, tá? Como, em que momentos eles devem ser usados, como eles devem ser usados, para se cair uma questãozinha dessa na prova, você não errar. Beleza? Aquele abraço, até a próxima.